O progresso tem um preço. Estruturas monumentais que desafiam a gravidade. Homens que se tornaram parte da carga estrutural, selados em pilares onde o sol nunca entra. O que acontece quando o concreto deixa de ser material de construção para se tornar uma tumba eterna? Quando a morte é selada, centímetro a centímetro, por uma massa viscosa que não permite o último grito. Da ponte Rio-Niterói às entranhas de Itaipu. Dos massacres escondidos em Brasília aos crimes hediondos. Você entra agora no lado mais visceral e sombrio das grandes obras no Brasil. As vidas que o progresso devorou e que o cimento tentou digerir. Você assiste a partir de agora o Cemitério de Concreto. O Brasil é um país de colossos. Cruzamos pontes monumentais e entramos em prédios de luxo sem nunca questionar o que está dentro das estruturas. Mas enquanto o mundo aplaude a engenharia, eu vou te levar para o necrotério escondido sob o reboco. Ao longo de décadas, homens caíram no vazio e foram recebidos por uma massa cinzenta, alcalina e faminta. O concreto não espera o resgate, ele cura, ele endurece. Ele apaga a existência. E o horror não ficou no passado. O concreto continua sendo a ferramenta final para ocultar o que a luz do dia não pode ver. Crime selado sob o piso da cozinha, sob o asfalto, sob o seu pé. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar as histórias de quem foi concretado vivo e as vítimas que o cimento tentou silenciar para sempre. Antes de continuar, eu te peço, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Imagine o terror absoluto de despencar e ser abraçado por uma massa fria, densa e que queima quimicamente. No primeiro segundo, o concreto fresco envolve seus membros como areia movediça, mas com um peso esmagador. O concreto é 2 vezes mais denso que a água. A pressão sobre o tórax é imediata. É o início da asfixia mecânica. Seus pulmões tentam se expandir, mas a massa cinzenta impede o movimento. Cada tentativa de respirar consome o pouco de oxigênio que resta no sangue. Mas o horror é também químico. O cimento contém óxido de cálcio. Quando entra em contato com a umidade do corpo, ocorre uma reação exotérmica. A temperatura sobe rapidamente, cozinhando a pele por dentro da massa. O pH do concreto fresco gira em torno de 12 a 13. É uma corrosão alcalina severa. A pasta viscosa invade as narinas e a boca. Se a pessoa tenta gritar, ela aspira o cimento, que queima as vias aéreas e os tecidos internos. Em minutos, o pânico dá lugar à hipóxia, que é quando o oxigênio não consegue mais chegar nas células. O cérebro desliga. O que sobra é um vácuo biológico. Um corpo que se torna um defeito na fundação, selado em uma tumba onde o som não chega e a decomposição é retardada pela falta de oxigênio, transformando o cadáver em uma múmia de pedra. Nenhuma obra no Brasil carrega tantas lendas e verdades brutais quanto a ponte Rio-Niterói.
Inaugurada em 1974, ela foi o troféu do milagre econômico, mas o custo foi pago em sangue. Para erguer os 1.152 pilares, a técnica era a concretagem contínua. As bombas de cimento não podiam parar por um segundo sequer. Se o fluxo fosse interrompido, o pilar teria uma junta fria, uma falha estrutural que poderia derrubar a ponte. Relatos de engenheiros da época são sombrios. Quando um operário caía dentro de um pilar oco de 60 metros de altura durante a descida do concreto, o resgate era uma impossibilidade logística. Interromper a obra significaria demolir o pilar inteiro e atrasar o cronograma do regime militar. A ordem, muitas vezes silenciosa, era seguir. O concreto subia, cobrindo o capacete, as mãos desesperadas, até o silêncio total. Oficialmente, o governo registrou 33 mortos. Mas nos bastidores, fala-se em centenas de desaparecidos. Homens que saíram de casa para trabalhar e cujos corpos hoje sustentam as 6 faixas de rolamento que cruzam a Baía de Guanabara. Se a ponte já impressiona, Itaipu e Brasília guardam segredos. Itaipu foi erguida com 12 milhões de metros cúbicos de concreto. A censura era tão espessa quanto as paredes da barragem. Operários que desapareciam eram apagados dos registros. Relatos descrevem quedas nas formas de 196 metros de altura. Lá embaixo, a massa recebia o corpo e integrava a parede. Mas o caso mais sombrio vem de Brasília. JK queria a capital em 41 meses. O ritmo era desumano. Em 1959, ocorreu o massacre da Pacheco Fernandes. Operários protestavam por comida estragada quando foram metralhados pela guarda. A história oficial minimiza, mas a lenda dos canteiros diz que para ocultar a escala da tragédia e não parar a obra, muitos corpos foram jogados nos vãos de concretagem dos prédios monumentais da esplanada. O Congresso Nacional, símbolo da democracia, pode ser, na verdade, um dos maiores túmulos coletivos do país. O concreto não é apenas um acidente de trabalho. Para a mente criminosa, ele é o apagador definitivo. Ele anula o cheiro da morte, desafia os cães farejadores e cria uma barreira física que a justiça leva anos para romper. O caso da advogada Annick Herd, de 54 anos, é um estudo sobre a frieza. Ela desapareceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e por meses o país acreditou em sequestro. Mas a verdade estava sob os pés do assassino. Lourival Correia Neto Fadiga, um homem de extrema confiança da família, não apenas a matou, ele planejou o seu desaparecimento eterno. A perícia precisou de marretas e britadeiras. O corpo de Annick foi encontrado na garagem da casa de Lourival, enterrado em uma cova rasa e selado por uma camada de concreto de alta resistência. O detalhe mais perturbador: o assassino continuou vivendo e circulando sobre aquele piso, sabendo que a poucos centímetros abaixo, a advogada estava sendo consumida pelo tempo em um vácuo de pedra. A descoberta só foi possível após meses de cruzamento de dados e uma confissão que revelou a tumba doméstica. Em 2025, na cidade mineira de Belo Horizonte, a juventude de Clara Maria, de apenas 21 anos, foi interrompida pela brutalidade. Atraída para uma residência por Tiago Chaffer Sampaio, Clara foi morta com um golpe de mata-leão. Mas o crime não parou no assassinato. Tiago e um cúmplice cavaram um buraco no chão da própria casa. Eles depositaram o corpo e despejaram baldes de massa fresca. Durante 3 dias, o cheiro foi contido pela cura do cimento. Quando a polícia chegou, o piso parecia novo, mas o radar de penetração no solo, o GPR, detectou uma anomalia na densidade. Ao quebrar a superfície, os peritos encontraram Clara em posição fetal, selada em uma cápsula de concreto que deveria ser o seu descanso final, mas que se tornou
a prova irrefutável do crime. E em 2026, foi o caso de Euclides de Oliveira, de 62 anos, que causou espanto em Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Desaparecido no início de junho, seu rastro sumiu em um canteiro de obras. A investigação da Polícia Civil foi uma corrida contra o relógio. Diferente dos outros casos, o corpo de Euclides não foi enterrado sob um piso, mas integrado à própria fundação de uma nova estrutura. O assassino aproveitou o momento da concretagem de um pilar para ocultar o cadáver. Foi necessário o uso de escâneres térmicos e cães especializados em restos humanos para identificar o ponto exato. A imagem da perícia cortando o pilar de sustentação para revelar o corpo de Euclides é a definição moderna de horror. Uma estrutura literalmente erguida sobre o cadáver de um homem. E existem histórias de arrepiar. Relatos, no mínimo, curiosos e misteriosos. Na ponte Rio-Niterói, o Pilar 48 é o centro das atenções. Mergulhadores de manutenção, que descem para inspecionar as fundações no fundo da Baía de Guanabara, relatam uma experiência aterrorizante. Eles descrevem que, ao encostarem o capacete ou ouvido na parede externa dos pilares submersos, ouvem batidas rítmicas. Não é o som do mar nem de máquinas. É o som de metal contra o concreto, vindo de dentro da estrutura. A lenda diz que são os operários que caíram durante a concretagem dos tubulões pneumáticos na década de 70. Naquela época, o trabalho era feito sob pressão extrema. Se o tubulão se rompesse, o concreto subia como uma maré imparável. Quem ficava preso não tinha para onde correr. 50 anos depois, o som persiste, como se o tempo tivesse congelado o momento exato em que eles tentavam avisar a equipe de superfície que ainda estavam vivos. Em Itaipu, o cenário é o das galerias de inspeção. São quilômetros de túneis úmidos e frios que cortam o interior da barragem. Técnicos relatam que, mesmo com as turbinas gerando um calor imenso, existem pontos específicos onde a temperatura cai bruscamente para um frio congelante. Relatos de vigias descrevem vultos de homens carregando vigas de ferro que atravessam as paredes de concreto maciço. O nome Itaipu, em Guarani, significa a pedra que canta. Mas, para os funcionários, a pedra não canta, ela lamenta. Dizem que, em algumas noites, os gritos dos operários que caíram nas formas de 196 metros de altura se misturam ao som da água nas comportas, criando uma sinfonia de agonia que ecoa pelos túneis de concreto. Na capital federal, o sobrenatural encontra a história política. O massacre da Pacheco Fernandes em 1959 é o capítulo mais sangrento. Vigias noturnos do Senado relatam ouvir som de ferramentas batendo no metal e passos pesados de botas de couro em corredores onde não há ninguém. É o exército de candangos, condenados a vagar por uma cidade que ajudaram a erguer com o próprio sangue, mas que nunca puderam habitar. Saindo do sobrenatural e entrando na ciência. Hoje existe uma forma de, digamos, enxergar através dos colossos de concreto. A perícia moderna utiliza o GPR, o radar de penetração no solo. Este equipamento emite pulsos eletromagnéticos de alta frequência que atravessam o concreto. Quando essas ondas encontram algo com uma densidade diferente, como uma cavidade de ar ou um objeto sólido, elas ricocheteiam de volta. Na tela do perito, isso aparece como uma curva no gráfico que indica uma anomalia.
Em casos de corpos concretados, o radar detecta o vácuo deixado pela decomposição ou a densidade diferente dos ossos em relação ao cimento. É uma radiografia do crime. A pedra pode até tentar esconder o cheiro e o corpo, mas ela não consegue esconder a interrupção que aquela vida causou na estrutura. O concreto guarda a silhueta exata de quem foi selado ali, esperando décadas por uma marreta que finalmente traga a verdade à superfície. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, ter o seu nome citado nos vídeos e ainda participar de um grupo no WhatsApp comigo? Participe do clube de membros do canal Vim Te Mostrar. É só clicar em Seja Membro. No final deste vídeo, os nossos apoiadores serão mencionados. A semelhança entre o acidente na obra e o crime é a intenção de invisibilidade. O concreto é frio, pesado e definitivo. Ele guarda o que o mundo não quer ver. O progresso é necessário, mas a que custo? Cada vez que você cruzar uma grande ponte ou entrar em um edifício monumental, lembre-se, a engenharia é feita de cálculos, mas a história é feita de pessoas. E algumas delas ainda estão lá, sustentando o peso de tudo que construímos. Deixe aqui nos comentários. Você já ouviu alguma história de fantasma do cimento aí na sua cidade? Comente aqui, eu leio todos os comentários. E você acha que o progresso justifica esses sacrifícios? Eu sou Eberton Lopes, estas foram as vidas seladas no concreto. Obrigado a você pela audiência e fique agora com os nossos membros, pessoas que apoiam o nosso conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. E agora, os nossos membros, pessoas que ajudam o canal Vim Te Mostrar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Cíntia Aper Ortiz, Rafaela Costuras, Cláudio Onir e Lídia Rabelo, Sabrina Suzuki, Wellington Costa, Bruno Neto, Rodrigo Limão, Cris Barros, Justina de Lara, Camila Marins, Silvio de Oliveira Silva, Antenor Vieira, Quitéria Silva, Carla HNK, Telmo Luiz da Lanora, Carlos Lima Pregação, Angra Jesus dos Santos, Maria Luciana Soares Alves, Walker Volpe, José Santos, Eliene Maria Santos, Cláudia Pina, Ricardo Abel, Paloma Santos, Ana Vilela, Adenilce, Gilberto Oliveira, Sebastiana Juvino, Sabino Lara Brasil, Cidinha Afonso, Edmé Poliana, Josiane Vidal, Andrei Melo, Henrique da Rocha Real, Mirna Danusa da Fonseca, Nery Correia, Felipe Elcio Dias Elcio, Débora Cristina, Gisele Correia, Ieda de Melo, Vlog do Rodrigo Aventureiro, Vera Copini, Alexandre Costa dos Santos, Adriano e Aline, Rodrigo Pereira de Aguiar, Railton Alcântara, André Felipe, Antônio Oliveira, Rodrigo Almeida Nogueira, Carol Martins, Carol Silva, Lucas, Maria Fátima, Jefferson G.2, Elinho Figueiredo, Rodrigo Ciâncio, Thalita Nardotto, Vera Dias, Rodrigo Rodrigues, Leonardo Vieira, Renan X Simulador e Diego Assunção. Gratidão a todos que apoiam o canal Vim Te Mostrar. Seguimos juntos!